Olá, antes da gente começar a resolver o problema, gostaria de agradecer aos novos inscritos aí do canal, a todo mundo que vem compartilhando os vídeos, né? Recentemente eu venho postando mais vídeos, mas ao mesmo tempo a gente vê um crescimento mais acentuado aí das visualizações e dos números, né, de inscritos e tal. Como vocês podem ver, eu mal atualizei o banner aqui do canal e aconteceu de eu ganhar mais 3 inscritos. Isso porque eu atualizei hoje, né? Mas eu vim aqui nessa tela mostrar para vocês a forma, né, de vocês mandarem questões aqui para eu resolver em vídeo. Claro que, na medida do possível, eu vou tentar gravar um vídeo respondendo, mostrando a solução, mas nem todos os problemas ainda foram resolvidos. Teve basicamente 2 problemas que eu ainda não resolvi, por falta de tempo, digamos assim. E aí, é bem autoexplicativo, né, é uma sugestão de problema que você pode colocar o enunciado da questão. Se você preferir, você pode digitar toda a questão ou simplesmente tirar um print aí da tela do computador ou da apostila e colocar nesse anexo aí de imagens. Aqui está no modo de edição, né, mas vocês têm acesso direitinho aí a simplesmente anexar uma imagem. E como vocês podem ver, tem 20 questões já enviadas. E, bom, teve recentemente essa questão que eu achei muito interessante porque ela faria com que muitas pessoas simplesmente desistissem da questão, né, é uma questão bem difícil para dizer o mínimo, porque ela, apesar de lidar com um assunto que é, assim, tem uma predileção maior pelos alunos, ela lida de um jeito aqui quase que inexequível, né. As pessoas vão tentar fatorar, mas isso vai dar muito trabalho. Isso aqui seria uma questão de segunda fase aí do vestibular do ITA, eu diria, ou do IME também, por conta da sacada que você tem que ter para resolver problemas similares a esse, beleza? Então, vou mudar novamente a tela para lousa. E se você não tentou resolver, tente, pause o vídeo para depois conferir a resposta, beleza? Bom, esses x1, x2 e x3, obviamente eles representam as raízes a, b e c do nosso polinômio de x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1. E, essencialmente, a pergunta é, baseado nisso, né, baseado que x1, x2 e x3 são raízes daquele polinômio, descubra o valor dessa expressão. E, por conta da raiz cúbica, fica muito difícil de você trabalhar com fatorações aqui, tá certo? Provavelmente é possível que você consiga trabalhar somente com fatorações, mas eu não vou por essa metodologia, tá certo? Então, a gente primeiro vai focar nas transformações do polinômio que eu vou chamar aqui p de x. Então, a gente vai considerar um p de x, que é justamente aquele x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1. E o que eu vou fazer é calcular um outro polinômio em função do p, só que com um deslocamento, né, no eixo das abscissas. O que acontece quando eu calculo p de x menos 1? Basicamente você vai ter que substituir, né, onde aparece o x por x menos 1. E inicialmente a gente vai ficar com isso aqui. Infelizmente isso aqui é um pouco laborioso, né, mas é o que tem para hoje. Então você vai ter que estar bem afiado aí nas fatorações para conseguir desenvolver esses binômios, digamos assim. Não tem muito o que comentar nessa parte. Aí você vai fazer a parte algébrica aqui de agrupar os números correspondentes e tals, né? Aqui você vai ficar com menos 3x ao quadrado. Depois você vai ficar com mais 3x, aparentemente. Na verdade não era menos 3x ao quadrado, era menos 4x ao quadrado. O mais 2x com menos 2x cancela. O menos 1 com menos 1 com mais 2 vai cancelar. Ficamos então com esse q de x, né? Esse polinômio, você já está bem antenado aí nas transformações de polinômio, ele vai ter como raízes as seguintes raízes, tá bom? x1 mais 1, x2 mais 1 e x3 mais 1.
E aí você vai precisar de um pouco de teoria para entender por que isso acontece, beleza? Mas é essa transformação que a gente faz para obter um outro polinômio cujas raízes estejam de alguma maneira atreladas ao polinômio de origem, que é o p de x, beleza? E você já começa a entender por que eu estou fazendo isso, né? Porque lá na sua expressão, se você voltar aqui em cima, você tem justamente as raízes acrescidas de uma unidade e é por isso que eu estou fazendo tudo isso, beleza? Agora, eu preciso inverter as minhas raízes, né? Porque lá eu tinha 1 sobre a raiz cúbica de a mais 1 e assim por diante. Então eu preciso inverter, fazer uma transformada que me dê um polinômio cujas raízes sejam as inversas das raízes do q de x, beleza? Como que você faz isso? Você vai summonar aqui, você vai invocar um r de x, tal que ele vai ser escrito dessa maneira aqui. E é isso, né? Por que tem esse 1? Bom, porque a forma geral de você tratar esse tipo de problema é simplesmente você fazer o recíproco, né? A multiplicação do recíproco do termo independente. No caso ali, a gente costuma chamar esse termo aqui de a zero. Na escrita geral, né? Na forma geral de um polinômio. E aí eu vou ter que fazer essa continha, né? Ali 1 sobre 1 cancela para 1, então tudo bem. E o q de x? Aliás, o q de 1 sobre x vai dar um pouquinho mais de trabalho. É mais a parte escrita mesmo do que a parte mental disso aqui. E o resultado é bem auto-evidente. Então você vai fazer a multiplicação ali do x cubo, né? Fazendo a distributiva. E bem tranquilinho. Divisão de polinômios é algo trivial. E é isso. Agora você tem um r de x que eu vou colocar em destaque, porque ele é que vai ser o garantidor aí da nossa resposta. Bom, você já deve estar se coçando aí para aplicar a fatoração lá do x mais 1 ao cubo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Esse é o grande pulo do gato nesse problema. E para muitos outros que se assemelham com esse, né, de você calcular, extrair a raiz, a enésima raiz das suas raízes. Então, você vai fazer x mais 1 ao cubo, só que daí, para consertar a igualdade, né, você tem que subtrair o menos 7. Beleza? Por conta ali do seu menos 4 e tudo bem. Agora, para igualar isso a zero, né, justamente para encontrar as raízes. E outra coisa, né, quais são as raízes do r de x? Eu vou escrever por extenso todas aqui, por conta dos argumentos subsequentes. B mais 1 e b mais 1. Beleza. Então você tem que ter em mente que as raízes do r de x são essas aqui, beleza? Beleza. Agora eu vou fazer r de x igual a zero, justamente para encontrar uma relação ali do x mais 1 ao cubo. Então você vai ficar que x mais 1 ao cubo é igual a 7x, né? E agora eu vou extrair a raiz cúbica dos dois lados. Mais do que isso, eu vou isolar o x antes de extrair a raiz cúbica. E agora sim eu extraio a raiz cúbica. Dizemos então que a raiz cúbica de x é x mais 1 sobre raiz cúbica de 7. Isso quando você iguala, né, o seu polinômio r de x, então claramente a gente está lidando com as raízes ali em azul. 1 sobre a mais 1, 1 sobre b mais 1 e 1 sobre c mais 1. Quaisquer desses valores que nós substituirmos aqui, né, no lugar do x a gente colocar uma daquelas três raízes, a gente vai verificar que de fato a igualdade é válida, beleza? Então, beleza, a gente encontrou uma expressão para a raiz cúbica de x, certo? Mas, como eu disse anteriormente, você vai fazer o que, essencialmente? Aqui vai ter que ser uma parte mais didática, digamos assim, porque é difícil de visualizar o seguinte apontamento. Bom, baseado no que eu disse anteriormente, você vai poder fazer isso aqui agora. Então, para cada uma daquelas raízes azul, eu posso substituir onde aparece o x justamente pela expressão em azul.
Aqui eu não vou substituir, né, 1 sobre A mais 1 tals, porque vai ficar ruim de escrever ali na resposta final. Então eu vou colocar só o R índice I, dizendo que é a primeira raiz. E aí a gente mantém os demais termos. Raiz cúbica de 7. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para os demais valores, né? Trocando, evidentemente, o A pelos índices corretos. No caso, o B, índice 2, e o C, índice 3. Então, com isso, você basicamente resolveu o problema, né? Porque a gente já tem justamente todos os valores da nossa expressão, né? Se você parar para pensar, a nossa expressão é a soma de todos esses 3 valores aqui. E se você somar, você vai poder colocar o raiz cúbica de 7 em evidência. Vai somar o 1 3 vezes e a soma das suas raízes ali, dada por esse somatório índice R índice I. Só que da relação de girar, você consegue determinar qual é a soma das suas raízes, né? A gente está trabalhando aqui com o nosso R de x, e x1 ou R1, para dizer mais especificamente das raízes aqui agora, né? R1 mais R2 mais R3 vai dar menos 3 sobre 1. Olha só. Que é justamente, né, o somatório R índice I. Então, R índice I, o somatório R índice I, que é a soma das raízes em azul aqui, né? Dessa com essa, vale menos 3. Beleza? E, finalmente, você vai ficar com raiz cúbica de 7, 3 menos 3, e isso dá 0. Então, só para fazer um resumo de tudo que a gente fez, né? A resposta, então, é 0. Se você jogar numa calculadora, isso vai dar um valor próximo, né? Porque eu testei ali nas calculadoras computacionais e elas disseram que A, B e C são números irracionais. Então, quando você for substituir na sua expressão, né, vai dar um valor aproximado, dependendo da precisão da sua calculadora, por conta deles serem irracionais, não tem como você tomar um valor preciso, né? Beleza, a menos que você pegue justamente a escrita por extenso, né, de cada uma dessas raízes A, B e C, mas isso vai ser muito complicado. Então, os computadores eles me deram as raízes decimais, né, de forma aproximada, e por isso que o resultado não bateu exatamente no 0. Mas eu acredito que a resposta seja 0, beleza? Então, para resumir, o que a gente fez? Então, transformada aditiva, a gente obteve um Q de x, que ele era um P de x menos 1, e isso implica dizer que as raízes do Q, eu vou dizer Q minúsculo aqui, as raízes de Q, elas são da forma... melhor não, vou escrever por extenso as raízes. Elas vão ser da forma x1, ou A mais 1, B mais 1 e C mais 1. Beleza? Essas são as raízes de Q em função, né, das raízes de P. Só que daí eu preciso invertê-las. Como que eu faço isso? Eu invoco um polinômio R, tal que ele vai ser x ao cubo Q de 1 sobre x. E com isso eu vou obter as raízes 1 sobre A mais 1, 1 sobre B mais 1 e 1 sobre C mais 1. Só que, obviamente, isso aqui não dá para você as raízes cúbicas, né, desses termos em azul, e aí você aplica a fatoração do R. Dizemos então que R de x vai ser x mais 1 ao cubo menos 7x. Igualando isso a zero, você vai encontrar uma relação linear para o seu x, a raiz cúbica de x, e você finalmente vai ter que aplicar, né, que as somas R1 mais R2 mais R3, que são as raízes do seu polinômio R, você obtém isso justamente lá da relação de girar, e isso vai dar menos 3. E com isso você fecha o problema, como a gente viu anteriormente. É uma sacada muito presente nos problemas que envolvem raízes cúbicas, raízes quadradas também, mas a questão da inversão e da translação no eixo das abscissas é algo mais batido. O que realmente foge um pouco da expectativa dos candidatos é essa passagem aqui,
e não se perder, né. Perceba que a gente teve que trabalhar aí com 3 polinômios e manipular as suas respectivas raízes de forma conveniente. Acho que é isso, não tem mais nada para falar. Muito obrigado aí para o Cauã que enviou essa questão e eu vejo vocês numa próxima questão.